Como que um 747 explode em pleno ar? Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Aeroautista. Meu nome é Lucas Stedley e venho trazer para vocês o acidente do TWA-800, que eu não vou me atentar aos detalhes do voo, porque o voo dele não durou muita coisa. Só a parte inicial, que é a parte crucial, digamos assim. O voo demorou quase 1 hora para sair por causa de alguns problemas. Primeiro que eles tiveram que ver o que estava acontecendo com o motor número 4, que ele extrapolou por 2 segundos na última decolagem a temperatura limite. E também o indicador de potência estava prendendo. Trata-se de um 747-100 da TWA. Como se não bastasse isso para atrasar o voo, né? Haviam outros problemas, alguns deles bem simples de resolver, como galley, banheiros, isso é normal. O problema foi que uma bagagem de um passageiro não estava sendo encontrada, e isso fez demorar mais alguns minutos. E quando eles achavam que já poderiam fazer o pushback, o acionamento dos motores, um veículo de solo enguiça na rampa. Que maravilha! Bom, isso fez com que o voo atrasasse quase 1 hora, mas não podia deixar os passageiros no calor dentro do avião. Lembrando que o horário que o voo saiu, aqui no Brasil pode ser noite, mas lá ainda estava começando a anoitecer, que a gente chama aqui de boca da noite. Os outros fatores foram que assim que saiu o veículo de solo, que tinha sido o problema principal, já tinha se passado quase 1 hora e o piloto já tinha acionado as PECs de ar-condicionado. E elas ficam aonde? Debaixo do tanque central. Geralmente os aviões possuem tanques apenas nas asas, mas no caso do 747, que geralmente ele faz voos intercontinentais, ele precisa de um tanque central que é maior para poder aguentar esse tipo de voo. Só que nesse caso ele estava vazio. Vazio, vírgula, né? Havia resquícios de combustível. E isso estava aquecendo esse resto de combustível. A aeronave fez o pushback, acionamento dos motores, tudo padrão. Porém, atrasado, foi até a pista e decolou. Só que ele explodiu em voo. Várias teorias começaram a circular por aí. Falavam que poderia ter sido terrorismo, porque naquela época ainda tinha isso. Uma grande chance de ser uma bomba plantada no porão de carga dianteiro poderia ter arrebentado a aeronave, porque naquela época não era difícil eles fazerem isso. Não tinha acontecido ainda o 11 de setembro. Também consideraram que o 747 em questão poderia ser antigo demais, pois era o 15º 747 feito pela Boeing. A idade de um avião é diferente. Não importa a idade em que um avião foi construído, não importa o ano que foi construído. Desde que possa ser feitas as manutenções de acordo, mantendo as manutenções em dia, o avião pode continuar voando para sempre, entendeu? Só que as manutenções vão ficar mais caras a cada momento, porque existem manutenções extensivas, essas são as mais caras. Bom, voltando para a história, eles consideraram que poderia ter sido uma falha estrutural catastrófica por ser considerado um avião antigo, mas não foi bem isso. Eles começaram a recuperar as peças do mar e começaram a ter amostras, tirar amostras para laboratório para saber se houve explosivos, que é claro que eles consideraram que poderia ter sido terrorismo. E encontraram um resquício em 3 amostras de 3 tipos de explosivos diferentes. Algo como RDX, que pode ser algum explosivo plástico, um outro explosivo à base de TNT e um outro que tem um nome tão grande e tão complexo que eu não vou nem arriscar tentar pronunciar esse nome. Mas o que achavam estranho é que tanto qualquer um desses explosivos, se fosse colocado em um 747 ou qualquer outra aeronave para derrubar, o estrago teria sido muito maior, pois esses explosivos são muito violentos na sua detonação, o que faz com que a fuselagem tivesse sido completamente perdida na seção do tanque principal ali, do tanque central. Então eles voltaram a atenção pro tanque central, o próprio tanque central. O que poderia ter dado errado? Bom, levando em consideração que o combustível aeronáutico é extremamente mais inflamável que o combustível de carro quando se está em forma de gás,
qualquer arco voltaico, curto-circuito ou tensão, por mínima que seja, pode inflamar esse gás. Então eles começaram a procurar a fiação desse tanque. Eles acharam, mas não encontraram nada. Nem resquícios de arco voltaico, curto-circuito. A fiação do próprio tanque de combustível estava excelente. Excelente sim, né? Pegou fogo por causa da explosão, mas não havia resquícios de rachaduras, como se fosse por um isolamento de baixa qualidade ou que já estava na hora de trocar. Então eles começaram a prestar atenção, o que poderia ter feito isso então? Eles precisariam de gás para fazer isso, mas o tanque estava vazio. Eles notaram que poderia ter resquícios de combustível, como eu falei, mas ele precisaria de uma fonte de calor. Lembra do início do vídeo? As PECs de ar-condicionado ligada por mais de 1 hora em solo. Isso aqueceu o combustível. Tornou-ele em gás numa concentração tão forte que a própria fiação do tanque de combustível tinha tensão suficiente para inflamar. A detonação aconteceu e o 747 se dividiu. Eles reconstruíram esse 747, pelo menos a seção central, em um hangar que eles tinham alugado. Eles chegaram à conclusão que de toda a estrutura interna da aeronave eles conseguiram recuperar quase sua totalidade. Levando em consideração que eles só perderam uns 9 centímetros quadrados assim, de estrutura interna. Eles não estavam considerando a pele da fuselagem porque isso não é tão importante. E até hoje, esse 747 da TWA está lá, nesse hangar, e é utilizado como treinamento para novos investigadores e alguns engenheiros aeronáuticos. Esse acidente aconteceu há muito tempo atrás e hoje isso é impossível de acontecer. Por quê? Há um sistema a bordo que injeta nitrogênio no tanque de combustível a cada nível de combustível que desce, ou seja, em vez de entrar ar, ele injeta nitrogênio. Ou seja, mesmo que tenha alta voltagem, mesmo que o avião tenha fiação exposta, vários problemas assim, não vai inflamar e não vai explodir. Ah, mas e se um raio atingir a aeronave? Não. Isso aí pode esquecer. Porque o avião tem até aquelas saídas de estáticas, tanto nos winglets, nas asas, em vários outros lugares da aeronave em que não faz sentido. Ela pode ser atingida por um raio e vai continuar voando. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, ativa o sino para ter as notificações e até a próxima, galera. Fui!